não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O que eu gostaria de explicar nessa aula são algumas das condições socioculturais nas quais vocês terão de exercer a sua atividade intelectual no Brasil. Quer dizer, é um panorama que vocês têm que conhecer muito bem desde já, porque é ali que vocês vão viver, né? E isto será, vamos dizer, o cenário das suas vidas. Para entrar neste assunto, nós temos que dar primeiro uma ideia do que é alta cultura, para nós podermos entender como é que esta questão se coloca no Brasil de hoje. Muito bem. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo a partir do seu nascimento, ele passa vai atravessando uma série, vamos dizer, de conquistas ou de apropriações da linguagem. Linguagem no sentido mais amplo possível, não só linguagem verbal. Tá certo? Quer dizer, toda apreensão e, vamos dizer, domínio de signos e significado. O que se vê então é uma espécie de uma escalada, onde o indivíduo vai conquistando círculos cada vez maiores de linguagem que lhe dão acesso à convivência com círculos maiores de pessoas. Tá certo? E, portanto, a maiores e mais complexas possibilidades da ação humana. Tá certo? É claro que o primeiro círculo que ele tem que conquistar é a comunicação imediata com a sua família, com o pai, a mãe, irmãos, etc. etc. E nós sabemos que ali todas as deficiências de linguagem que a criança tenha serão supridas, de certo modo, pela própria família. Quer dizer, por exemplo, a criança que chora porque ela quer alguma coisa e ela não consegue dizer o que é, os pais fazem um esforço para entender, e às vezes, frequentemente, acabam adivinhando. Então, não é propriamente ela que domina a linguagem. Né? Quer dizer, existe um sistema, existe em torno dela um sistema de amortecedores que visa facilitar a comunicação dela, vamos dizer, por um esforço a mais do receptor, né, e não do emissor da informação. É claro que esse sistema de amortecedores ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. Né? Quer dizer, à medida que você cresce, espera-se que você mesmo domine a sua linguagem sem que os outros tenham que facilitar a sua expressão. Né? E assim por diante. Depois o indivíduo começa a ter amiguinhos, vai para a escola, e ele vai tendo que conquistar um repertório, não só um repertório, mas um sistema de signos cada vez maior e cada vez mais organizado, cada vez mais flexível e cada vez mais eficiente. Isso até o ponto em que, quando o indivíduo está próximo da idade madura, supõe-se que ele seja capaz de expressar, de comunicar tudo o que é necessário para a sua subsistência na sociedade humana. E se ele não souber, então dane-se. Quer dizer, se ele não consegue explicar as suas necessidades, os seus objetivos, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem obrigação de ser tolerante e compreensivo com ele. Hein? Então,
no período da adolescência, onde a convivência, o foco da convivência do indivíduo vai sendo transferido da família para o grupo das pessoas dos seus coetâneos, das pessoas da mesma idade, então, surge uma dificuldade quer dizer, extrema, que pode chegar a ser muito dolorosa em certas circunstâncias, que é, vamos dizer, a da conquista da aprovação pelo meio social. Quer dizer, você tem que ser aceito pelos seus professores, você tem que ser aceito pelos vários grupos de alunos, tá certo? E a aceitação depende de que as pessoas te sintam como um semelhante, te sintam como alguém que fala a mesma língua deles, que quer as mesmas coisas. Em tudo isso, né, vigora sempre a definição de Santo Tomás de Aquino, da amizade, como idem velle idem nole, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se o que você quer é aquilo que eu quero, e se o que você rejeita é o mesmo que eu rejeito, então você é meu amigo, você faz parte do meu grupo, etc, etc. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum ver como a sociedade criou uma série de mecanismos para facilitar esta integração, porque a formação dos grupos de amigos aqui se dá, sobretudo, vamos dizer, pelas afeições comuns que as pessoas têm a certas atividades. Como, por exemplo, né, tem um clube de debates, tem um clube de música, tem, né, um clube de roqueiro, né, tem um clube de punks, etc, etc. Então você logo, como diz, encontra a sua turma. Tá certo? Encontrar a turma significa você adquirir uma linguagem que seja a mesma deles. Isso aí não é fácil. Você vê que às vezes pessoas que no aprendizado propriamente escolar podem ir até muito mal, às vezes revelam uma habilidade extraordinária nesse sentido. Quer dizer, quando elas tomam contato com um novo grupo social, elas assimilam facilmente a linguagem daquele grupo e se integram ali facilmente, né? O que levou esse pessoal das inteligências múltiplas a reconhecer aí uma forma específica de inteligência, quer dizer, uma habilidade específica, que é a habilidade que eles chamam de inteligência social. Não é isso? Então, essa inteligência social, umas pessoas têm a mais, outras têm a menos, né? E, com frequência, um indivíduo que vai muito bem nas matérias escolares, em matemática ou em línguas, ele pode ser péssimo nisso aí. Quer dizer, ele consegue, por exemplo, aprender uma língua se você a ensina, vamos dizer, pela gramática, por exercício, etc, etc. Mas ele não consegue apreender aquele código complexo de conduta dentro daquele grupo. Então ele se integra mal ali. Tá certo? Então, esta conquista da aprovação dos grupos sociais, sobretudo do grupo dos coetâneos, é um elemento básico da personalidade humana. Quer dizer, um indivíduo pode, vamos dizer, simplesmente se desgraçar se ele não conseguir passar com certo êxito por esta etapa. Então ele pode ficar o que a gente chama de sujeito socialmente desajustado, quer dizer, alguém cujo nível de comunicação com os seus coetâneos não é adequada. Não é isso? Entra aí também, vamos dizer, a comunicação com a autoridade, quer dizer, com a sociedade no sentido, vamos dizer, da hierarquia de comando também. Não é isso? O que significa também, vamos dizer, a apreensão do sistema de leis vigentes. Claro que todo grupo tem as suas leis, mas essas leis em geral são tácitas, quer dizer, não são declaradas. Né? Agora, existem as leis que foram, vamos dizer, aprovadas pelo parlamento, leis que oficialmente são vigentes e que você é obrigado a cumprir. Note que o conhecimento que as pessoas têm dessas leis é extremamente precário. Se você interrogar um cidadão brasileiro, por exemplo, sobre o Código Penal, ele não tem a menor ideia de quais são, vamos dizer, os delitos previstos no Código Penal. Né? Perguntar sobre o Código Civil, seus direitos e deveres, o sistema de propriedades, o pessoal em geral não sabe quase nada a respeito disso. Aqui nos Estados Unidos sabe um pouco mais, mas mesmo assim, a distância que existe entre os conhecimentos que o cidadão usualmente dispõe e a totalidade do sistema legal vigente é uma diferença assim, abissal. Quer dizer, as leis, hoje em dia já se contam as centenas de milhares, né? E ninguém tem o controle disso, nem mesmo os profissionais que lidam com isso, os advogados, juízes, etc., promotores, etc., eles também não têm
conhecimento do sistema integral das leis. No entanto, continua, né, em vigor aquela máxima, aquele preceito de que ninguém pode jamais alegar o desconhecimento da lei. Quer dizer, que se você infringe uma lei e diz que a infringiu porque não a conhecia, isso não é considerado uma desculpa válida. Quer dizer, há o princípio de que o cidadão tem a obrigação de conhecer as leis, mas, ao mesmo tempo, esta obrigação é impossível de cumprir porque as leis são em número demasiado. Então, isto aí, por sua vez, contraria outro princípio do direito, que é o princípio de que ninguém é obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetur. Quer dizer, se você é obrigado a conhecer as leis, mas o conhecimento das leis é praticamente impossível, então você está sendo obrigado ao impossível. Então aí você tem um loop lógico, né? Você é obrigado a uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é impossível. Tá certo? E você, por sua vez, não pode alegar essa impossibilidade. Né? Então, basta isso para você ver como a integração do cidadão na sociedade hoje pode ser uma coisa bastante complicada. Não é isso? E a dificuldade de vocês integrar na sociedade, é claro que fomenta uma situação, um estado psicológico de extrema insegurança. A insegurança, por sua vez, impele o indivíduo a buscar, vamos dizer, a proteção da autoridade, o que, por sua vez, aumenta o poder da autoridade e, portanto, aumenta o número de leis. Tá certo? Então, isto que eu estou descrevendo, isso acontece para todas as pessoas, sem exceção. Quer dizer, a não ser que a gente fique em casa, né? E que não, o Bob Hope, aquele cômico americano, que escreveu um livro de memórias chamado Nunca Saí de Casa. Assim, mas o que o sujeito tem para contar? Então, a não ser que você nunca tenha saído de casa, então, algum desses problemas você vai ter topado. Quer dizer, a integração num grupo cuja aprovação você necessita. Tá certo? Ou que, ao contrário, o grupo te rejeita sem que você saiba o porquê. Mas... E também a integração na sociedade maior, no mundo das leis e do direito. Tá certo? Claro que, além do mundo das leis e do direito, existe o mundo gerador das leis do direito, que é o mundo da política. Frequentemente, as pessoas desenvolvem alguma participação no mundo da política, no mínimo através do voto e através das opiniões. Não é isso? Antes de ter a mais mínima ideia de qual é o sistema legal vigente. Existe já uma coisa incrível, quer dizer, as pessoas não conhecem as leis, mas elas exercem alguma influência aí através do voto, dos debates, etc, etc. Isso quer dizer, por aí você já nota que a integração do cidadão na sociedade contemporânea é um negócio cheio de percalços, cheio de contradições, cheio de problemas. Né? Mas, vamos dizer, justamente no período que vai da adolescência até a primeira mocidade, digamos, sei lá, dos 12 até os 21, 22 anos, é o período onde o seu meio fundamental deixa de ser a sua casa, a sua família, e se torna a sociedade maior. Então, é justamente nessa fase que aparece o problema da integração ou da adaptação social do sujeito. Né? Note que o conceito, por exemplo, dos inadaptados, dos desajustados, marginais, etc., etc., também, quer dizer, é relativo, porque o marginal também está integrado em algum grupo. Quer dizer, um sujeito que vamos dizer, está totalmente fora das leis, que está sendo perseguido pela polícia, etc., etc., ele não está socialmente desajustado, porque ele está perfeitamente ajustado, digamos, dentro do grupo dos narcotraficantes, ou dos batedores de carteira, ou do sei lá o quê. Então, quer dizer, ninguém existe sozinho. Quer dizer, a existência humana, ela se dá através de uma trama, né, de relações que implica, então, vamos dizer, expectativas, aprovação, desaprovação, isso simpatias, antipatias, etc. E nós temos que lidar com isso 24 horas por dia. Não é isso? Então, qualquer atividade humana implica sempre uma expectativa quanto às reações que as pessoas em torno vão ter a respeito daquilo. Tá certo? E se você não tem isso, você não tem o conhecimento disso, você está completamente desorientado. Quer dizer, você ser capaz de prever até certo ponto as reações das pessoas às suas ações e palavras é a condição sine qua non para você viver em sociedade humana. Então você imagina a quantidade de conhecimento que uma pessoa, por mais burra que seja,
precisa ter simplesmente para ela viver em sociedade. Mas é uma quantidade enorme de códigos que ela não seria capaz de expressar verbalmente, mas que ela sabe operar de algum modo. Tá certo? Coisa muito mais complicada, por exemplo, do que você aprender gramática na escola. A diferença é que, vamos dizer, que é um aprendizado puramente, vamos dizer, empírico, e na maior parte dos casos é tácito, é feito, vamos dizer, por impregnação semiconsciente de hábitos. E nós sabemos que tudo aquilo que é aprendido, vamos dizer, sem uma atenção específica, é muito mais fácil do que você aprender com atenção, do que o que você aprende com atenção deliberada, não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, tá certo? Se você tiver que explicar cada um dos movimentos que você fez e quais os movimentos que dão certo, quais que não dão certo, você precisaria escrever enciclopédias inteiras e você jamais chegaria a aprender a andar de bicicleta. Tá certo? Quer dizer que você tem certas impressões, e essas impressões se gravam na sua memória e elas vamos dizer, se articulam umas com as outras e você acaba aprendendo o que é para fazer. Tá certo? Esse aprendizado não é totalmente inconsciente, mas o processo do aprendizado é inconsciente. Não é isso? Quer dizer, o que se passou? Como foi que você aprendeu isso? Não dá para você explicar como aprendeu, né? Então, toda esta fase da vida, então, é enormemente problemática. E o que está em questão durante todo esse período não é nenhum problema objetivo, é você mesmo. O seu centro de preocupação é o seu próprio umbigo. Porque você está interessado em saber se as pessoas te aprovam, se o que você fez será bem ou mal recebido. Tá certo? Se você é um sujeito socialmente simpático ou antipático, tá certo? Se você está dentro ou fora do código, e assim por diante. Quer dizer, o foco da preocupação, o problema é você mesmo. Você é um problema ambulante, um problema para você mesmo. Tá certo? Então, durante todo este período, qualquer preocupação que o indivíduo tenha com questões objetivas nunca é direta, passa sempre pela preocupação subjetiva. Por exemplo, se o indivíduo está tentando aprender a jogar futebol, ele tem duas preocupações. Ele quer ser aceito pelo time. Né? Esta é a preocupação primeira. O aprendizado da técnica do futebol é somente, vamos dizer, um meio para isso. Então, o olhar que o sujeito lança sobre as coisas é sempre duplo. Está sempre, vamos dizer, medindo a dificuldade externa e medindo a dificuldade externa em confronto com a sua dificuldade interna, com o seu próprio estado. Tá certo? Mas o objetivo ali de todas as ações é sempre o próprio indivíduo. Ele precisa de algo, ele precisa se integrar neste grupo, ele precisa da aprovação de tais ou quais pessoas, ele precisa que a namoradinha goste dele, e assim por diante. Né? Então isso quer dizer que esse período da adolescência e juventude é um período de subjetivismo atroz. Tá certo? Onde o critério máximo de julgamento de tudo é o meu próprio umbigo. Tá certo? Só quando os problemas básicos da integração social estão resolvidos e já não são mais problema, é que sobra um espaço no HD mental do sujeito para ele pensar em problemas objetivos. E isso acontece quando a situação social do indivíduo se estabiliza de tal modo que ele já tem um domínio dos códigos habituais. Ele não precisa mais pensar nisso. Então, por exemplo, o sujeito agora tem um emprego, então ele sabe o que se espera dele naquele emprego, ele sabe o que ele tem de fazer, tá certo? Ele tem uma família, ele tem um conjunto de obrigações, de desafios que ele tem de enfrentar, e esta atividade se desenrola dentro de um quadro de expectativas sociais que já está estabilizado e que não necessita de uma atenção específica mais, a não ser que aconteça algo de anormal. Por exemplo, o seu chefe mudou. Você tinha um chefe que era assim, assim, assado, de repente chega outro sujeito lá com uma mentalidade completamente diferente. Então cria momentaneamente um desajuste. Tá certo? Se esses desajustes acontecerem a todo momento, você está liquidado, porque você não conseguirá sair da situação de insegurança juvenil.
Tá certo? Então, mas quando estabiliza o quadro, então o indivíduo está pronto para começar a desempenhar alguma atividade real. Quer dizer, ele começa a cuidar de problemas objetivos. Por exemplo, se ele é um mecânico de automóveis, ele já não precisa mais saber se o cliente da oficina gosta dele, não gosta dele. Ele precisa consertar um carro. Quer dizer que o problema subjetivo tem que ser deixado de lado por um momento e ele tem que resolver um problema realmente. Né? Muito bem. Todo o período que nós chamamos de educação do indivíduo, que é, vamos dizer, desde a infância até o fim da adolescência, é centrado, então, na própria pessoa. E o problema que está sendo trabalhado ali é o do ajustamento social. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você está estudando história no ginásio, você não está interessado propriamente nos fatos que aconteceram na história. Você está interessado em você ser aprovado no exame do fim do ano. Quer dizer, o foco central é você mesmo. A história é um instrumento, o seu aprendizado da história é um instrumento para você conseguir uma aprovação da qual você necessita. Tá certo? Também é claro que existe aí, fora dos problemas do aprendizado escolar, existe o problema, vamos dizer, das afeições, daquilo que você gosta ou não gosta. Nesse período, por exemplo, você pode descobrir que você gosta de certas disciplinas na escola e você não gosta de outras. Algumas mexem com a sua imaginação, lhe dão uma satisfação subjetiva. Note bem que mesmo aí o foco não está no objeto propriamente dito daquela disciplina, mas na satisfação que ela dá a você. Não é isso? Então, por isto mesmo, todo o processo de educação é um teatro. Quer dizer, tudo que se passa na educação não corresponde à realidade do que está sendo ensinado, mas à situação pedagógica criada. Não é isso? Por exemplo, no ensino de uma disciplina qualquer, a ordem do ensino não refletirá a estrutura interna da disciplina, mas a ordenação pedagógica que for considerada a mais propícia para o seu aprendizado. Não é isso? Então, isso quer dizer que coisas que não têm grande importância na estrutura interna da disciplina podem ter importância pedagógica, porque elas são, vamos dizer, as mais fáceis de ensinar. Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu tinha um professor muito original de biologia. E naquela época estava tendo um problema diplomático entre o Brasil e a França, porque os franceses estavam pescando camarões nas costas brasileiras. Então estava um bafafá. Aí todo dia saía aquilo no jornal. Então ele tomou aquilo como pretexto para dar uma aula de biologia em torno dos camarões e ficou 6 meses lecionando camarões. Não porque os camarões, dentro da ordem, vamos dizer, da estrutura total da ciência biológica, sejam tão importantes assim, mas porque pedagogicamente convinha naquele momento, tá certo? Então, isso eu estou mostrando para você, mas é como a estrutura da experiência educacional é totalmente centrada na pessoa do estudante e não na objetividade da disciplina que está sendo estudada. Está compreendendo? Do mesmo modo, as situações pedagógicas não são situações reais, são situações teatrais, montadas para simular uma realidade do mundo exterior. Não é isso? Então, por exemplo, você imagina a diferença do que é o estudo de história para um estudante de ginásio e o que é aquilo para um diplomata que esteja discutindo com o representante de uma outra nação um problema de fronteiras, por exemplo. Esse diplomata ele tem que saber exatamente o que aconteceu de fato, quer dizer, quem chegou ali primeiro, quem demarcou a fronteira, etc, etc. Ele tem que saber tudo isso realmente. Tá certo? Ele não precisa saber isso para passar de ano.
Quer dizer que o interesse dele, como está pressionado por uma situação real que ele não tem que resolver, então se dirige diretamente ao objeto da ciência histórica, quer dizer, aos próprios fatos históricos. Tá certo? No aprendizado, por exemplo, o professor pode recorrer a uma série de recursos de ficção, tá certo? Para te explicar certas coisas. Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, tá certo? Mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase, existe então sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo. Quer dizer, a sua necessidade psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.